Bora conectar em mais um episódio aqui no Maxtel Conecta, o estúdio de podcast da Maxtel, com convidados especiais, falando sobre tecnologia, sobre pessoas, processos e trazendo o que tem de mais inovador dentro do mercado da segurança. A gente vai agora para a vinheta e não esqueça de nos seguir no Maxtel Tecnologia. Tecnologia, no canal do YouTube. É isso aí. Vamos lá, Gabriel, para a vinheta. E a gente está conectado com um dos profissionais mais conhecidos do nosso segmento, mais respeitados. E a gente, cada vez que vai entrevistar, eu faço um treinamento em casa da pronúncia do nome dele para não errar. Eu vou tentar, ele depois vai dizer se eu acertei. É o Benny Schlesinger. Muito bem. Olha aí, acertei, hein? Acertei. Benny, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. E é uma honra estar recebendo você para falar com o nosso povo aí. Pô, Tranquilo? obrigado, Zé, pelo convite, Rafael. Feliz em estar aqui de novo com vocês para esse bate-papo, para essa conversa, e espero levar algum conhecimento, alguma curiosidade e tecnologia para o pessoal que está assistindo a gente. Com certeza vai trazer, que é muita experiência nessa mesa aqui. Nós vamos começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, como é que você entrou nesse mercado da segurança corporativa, porque você passou pela Whirlpool, Comgás, Península e depois formou a sua Schomer Consulting. Eu queria que. Eu falei, certa pronúncia? Falou. Ó, Hoje você acertando, está eu tô nota craque. 10. É que já num evento eu fui apresentado, eu tomei uma invertida daquela do sobrenome. Fala dessa trajetória toda, dessa experiência até chegar na sua própria consultoria, Beni, por Não, favor. legal, Zé. Acho que pouca gente sabe, eu comecei na área de segurança como vigilante, comecei lá de baixo. Eu ajudava de forma não remunerada na Federação Israelita, né? Um trabalho ainda como jovem, como um movimento juvenil, e surgiu uma vaga no Clube Hebraica para trabalhar na área de segurança. Eu falei, poxa, bacana, tal. Te conheci uma pessoa lá, e aí ele me convidou. Me entrevistou, gostou do meu perfil, eu entrei lá e ele falou: olha, a única coisa, você vai ter que fazer o curso de vigilante. Então eu fiz o curso de vigilante, foi uma experiência interessante, né? Muito novo, ainda não conhecia muito, então assim que liberou por causa da idade, né? Tinha limitação por causa da idade, assim Uhum. que eu entrei na idade correta, eu corri lá, aqui na concorrente, né, Vigil, Mas o Maguilhão ainda não não foi de lá, existia né? modos, ainda É. não existia modos. Eu corri lá, fiz o curso de vigilante, depois acabei fazendo o curso de VSPP, fiquei 5 anos num trabalho um pouco mais operacional no Clube Hebraica e fui participar de um processo seletivo na Comgás. Então eu sempre olhava ali o mundo corporativo como algo grandioso, algo que dava status, algo que era muito legal e tal. E eu não estava errado, acho que tem isso também, mas aprendi muito, entrei na Comgás, fiquei 3 anos e meio trabalhando como técnico e depois analista de segurança, e aí, tecnicamente, a indústria de gás me ensinou muito sobre a parte de análise de risco, de estrutura organizacional de segurança. Fui para fora, na época a Comgás era do grupo British Gas, Uhum. então eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra fazer alguns cursos na área de segurança. Formamos a área de prevenção de perdas dentro da Comgás, de plano de continuidade dos negócios, contingência e gerenciamento de crise. Então, eu costumo dizer que essa minha primeira jornada na Comgás, ela foi uma escola, foi uma universidade. Tanto que eu fiquei 2 anos na Whirlpool, cuidando das plantas de Santa Catarina, e fui convidado a retornar para a Comgás, dessa vez como gestor de segurança. Então, eu brinco que a primeira passagem foi uma escola e depois eu fui realmente colocar na prática tudo aquilo que eu aprendi. Foi a pós-graduação Foi a, ali. foi a pós-graduação. É, Ao todo foram 10 anos e meio de Comgás, né? 3 anos e meio como analista e depois 6 anos e meio como gestor. E aí eu recebi o convite para ir trabalhar na Península. Fiquei 10 anos na Península. A Península é o family office do falecido empresário Abílio Diniz. Exato. Tive a felicidade de
atuar os últimos 10 anos de vida dele ao lado dele, literalmente, né? E para mim também foi muito Um enriquecedor. aprendizado fantástico, né, Beni? Foi muito enriquecedor, porque aí, além da segurança, eu tive uma visão de um homem, de um empresário, de um empreendedor, de alguém que ama e acredita no Brasil. Me fez. O meu patriotismo aumentou muito nessa época, porque eu olhava e falava, poxa, essa pessoa tinha tudo para virar e falar assim: não, eu vou para fora do país, porque lá fora é mais seguro, lá fora a Isso. economia está melhor, eu tenho mais segurança jurídica, eu posso levar as minhas empresas daqui para ele. Tinha tudo. E quem puder, assiste aí os vídeos, podcasts dele, tem um monte de material no É muito YouTube, legal. entrevistas do Abílio. Ele falava da pessoa física, né? Sem as câmeras ligadas, ele falava: eu nasci no Brasil, eu amo o Brasil, eu vou morrer no Brasil. Ele falava isso, ele amava o Brasil. Tinha residência na Europa, tinha residência nos Estados Unidos, passava períodos de tempo, mas ele amava mesmo o Brasil. Contingência de negócios até, né? Além da parte que é bacana, de férias, etc., com a família, um investimento fantástico. Você aprendeu muito com ele nessa época, né? Sobre negócios, né? Uma vez você me contou que aprendeu até a entender sobre negócios ouvindo o próprio Abílio falando, né? É isso mesmo. Ele tinha uma visão, ele era um professor, né? E, inclusive tinha gente que chamava ele de doutor, porque vou contar uma curiosidade. Ele tinha na mesa dele uma receita médica com o nome Doutor Abílio Diniz. Ele não era médico formado e tal, mas era uma brincadeira, porque às vezes as pessoas iam perguntar para ele: olha, eu tô com uma dor aqui, não tô me sentindo bem e tal. Não sei o que lá. Ele pegava lá o caderninho de receitas dele, colocava o nome de um remédio, ou colocava às vezes um descanso, uma massagem com alguma coisa e tal. E como um médico assim assinava, E entregava para a entregava. pessoa, né? Então ele gostava muito, ele tratava muito bem as pessoas, ele era muito generoso. Isso também espero ter aprendido um pouco com ele. Ele era de uma generosidade ímpar. Era uma pessoa, né, que tinha tudo. A gente vê esses novos empresários, novos influencers e tal, que numa arrogância. Ele era uma pessoa que parava, falava com todo mundo, tirava foto com Muito todo diferenciado, né? mundo. Ele era completamente diferenciado. Completamente. Segurança é que sofria com isso, né? Segurança sofria, mas todos que trabalhavam com ele gostavam muito, porque ele dava ele era exigente, muito, muito. Assim, ele tinha conversas, inclusive eu tenho alguns áudios guardados que ele tinha me mandado pelo WhatsApp e tal, em conversas particulares que a gente tinha, numa exigência assim enorme, enorme, mas sempre muito respeitosa. Muito respeito, nunca faltou com respeito. Ele ligava às vezes de fim de semana, porque trabalho da segurança 28 horas por dia, né? 25 é pouco, então 28 horas por dia. Estava fim de semana, às vezes ligava num horário diferente. Ele perguntava 2, 3 vezes: Beni, você não está ocupado? Você pode falar? Eu falei: não, Abílio, por favor, pode falar. Não, mas você não está jantando agora, não, né? Você conseguindo falar assim? Não, pode falar. Eu tinha que insistir para que ele me dissesse o que ele queria para poder atender ali a demanda que ele tinha. Então era de uma generosidade enorme. Então eu fiquei 10 anos trabalhando com a família do Abílio Diniz, dentro do Family Office, e depois da morte dele, o Family Office ele reduziu muito o tamanho, a estrutura, e cada membro da família acabou seguindo um caminho diferente. E eu decidi também seguir o meu caminho e abri a Chomer Consulting. Então, é uma empresa de consultoria de segurança. Eu tenho um foco um pouco maior, que é o tipo de trabalho que eu fazia para a Península, fazia para a família do Abílio Diniz, que é cuidar de segurança pessoal e Pessoal. patrimonial para famílias. Tá? Então, claro, acabo atendendo alguns condomínios, eu tenho 2 empresas que eu atendo também. Essa semana, graças a Deus, fechei um contrato de galpões logísticos. Então, eu acabo fazendo alguns outros trabalhos que eu gosto muito, também me faz aprender e sair, não ficar só mergulhado em uma coisa só, mas eu adoro a parte de segurança pessoal familiar. Então, são famílias de
alta ou altíssima renda, patrimônio, né, que tem as suas estruturas ou não de family office, e que estão preocupados porque vivem numa cidade, num país de índices criminais alarmantes. Então, Perfeito. eu monto a estrutura de segurança pessoal, contratação de motorista, treinamento das Certo. equipes, monto a estrutura dos processos, procedimentos, revisão de análise de risco das empresas, da residência, trajeto, treinamento para as equipes e treinamento para a família, que também é importante. Então, se os membros da família, por exemplo, a mulher, não, eu não gosto de ninguém dirigindo meu carro, eu gosto de dirigir meu carro, tá ótimo. Então, vamos fazer um treinamento de direção. Né? Se você anda num carro blindado, o carro blindado é uma arma de defesa. Então vamos Tem que aprender a aprender a usar usá-la, né? essa arma, né? É isso aí. Vamos aprender o que fazer com essa arma de defesa. Então, colocar os executivos, as famílias dentro do carro ou às vezes num estande de tiro com a equipe de segurança, falar, olha, quando a sua equipe reagir, o que você tem que fazer? Esse é um tipo de trabalho totalmente personalizado. Ele Porque, na verdade, você deve ter todo o conhecimento, a base técnica, né, teórica, de como aplicar isso, e tendo esse seu viés para atender as famílias, né, esse que você chamou de, como que é o office, family, Family office. Family office, isso ele vai muito mais para o lado técnico ou muito mais para o lado de confiança, né? Como que um profissional hoje, você falou que foi vigilante, então você galgou todas essas outras carreiras, se especializando e treinando cada vez mais. Como é que um profissional hoje teria que caminho ele teria que trilhar para poder chegar nesse tipo de atuação? É mais confiança técnica ou as duas coisas têm que andar juntas? Eu acho que o técnico ele é um pré-requisito, senão você não senta na cadeira. Obrigatório. Ele é o mínimo. É o Perfeito. mínimo. Você conhecer a matéria que você está trabalhando, defendendo, fazer isso é o mínimo. É para sentar na mesa, assim. E óbvio que essas famílias precisam de confiança. Uhum. Então, assim, até eu tenho uma questão, às vezes eu converso com as pessoas que gostam mais de mídia, de publicar Instagram, YouTube e tal, eu falo, olha, eu tenho um problema porque os meus clientes não querem que eu exponha Não gosto. nada. Eu não posso ficar aqui Isso. expondo. Eu falo Claro. sobre o meu ex-cliente, que é a empresa que eu trabalhei e que, infelizmente, já E não está revelando nenhum nesse- segredo que e não possa estou prejudicá-lo, né? nem a ele, nem a Nem a família. ninguém da família. Então, Exato. a confiança, o sigilo, ser discreto, eu diria que também é o mínimo, são pré-requisitos. Como se fossem Tá? fundamentos básicos para você ter Exatamente. Beni, como é que você chega nessas famílias? A maioria das famílias chegam em mim. Perfeito. Então, uma família conversa com a outra e esse pessoal se conecta e se Foi uma conversa. construção. Fala, olha, quem fez para você? Olha, é o Beni, vou te dar o telefone dele. Então, a maioria, às vezes, eu tô, poxa, e eu até pergunto, falo, olha, como é que você conseguiu meu telefone? Sim. Né? Porque não é o tipo de trabalho que eu posso divulgar ou fazer uma propaganda, uma mídia ativa, tal. Uhum. Eu tenho que ser muito discreto e essas famílias precisam disso. A gente não pode abrir e publicar esse tipo de trabalho. E voltando ao ponto que você perguntou, todo esse trabalho, eu costumo dizer, ele é tailor-made, quer dizer, é como se fosse feito por um alfaiate. Perfeito. Né? Então, aquela família, qual é a necessidade daquela família? Ela tem 2 crianças pequenas, ela tem uma pessoa que gosta de surfar no Havaí, ele tem um outro que é um empresário que só anda de helicóptero, ele tem o outro. Então, eu vou entendendo os riscos de cada membro da família, e As cada rotinas família dele, tem uma necessário. realidade, as rotinas, e a gente faz um modelo, um desenho de segurança que não é um modelo fixo. E acho que Até porque você falou de 10 anos com uma família, as necessidades vão mudando conforme o Exato, tempo você tem que também, né? se Ou reinventar seja, constantemente. planejamento constante, né? Porque eu tinha anotado aqui da gente falar com ele sobre isso, de que muita gente olha essa proteção executiva, vê o VIP, vê o pessoal da família, pensa assim, é deslocamento, é escolta, chegou no lugar tem que ter presença física, mas vai muito além disso, né, Ben? E, Ben, esse planejamento todo que você falou, isso é realmente um planejamento. Claro que tem os furos, né? Tem gente que às vezes para em algum lugar, precisa mudar o trajeto, mas você tem que ter toda essa estrutura à disposição para você também mudar
a segurança em tempo real, né? Perfeito, Zé. Planejamento, então, É isso mesmo, planejamento todo dia, e acho que o que difere muito a segurança patrimonial da segurança pessoal, a patrimonial você faz um bom plano de segurança, você coloca ali a cerca, a câmera, a guarita, o vigilante, você faz um plano, um planejamento de segurança, implanta, depois é rotina. certo. Né? Você pode, claro, revisar os riscos anualmente, recomenda-se, rever o teu planejamento de tempo em tempo, mas assim, se não mudou nada, a empresa está lá, a indústria Vai está lá, a rodando. estrutura está lá, está acontecendo, você vai tocar o dia a dia daquilo ali. A segurança pessoal, ela é totalmente dinâmica, então todo dia é uma coisa diferente. Cada dia ele trabalha num escritório diferente, ele viaja para um lugar diferente, ele vende o avião, compra um helicóptero mudou o modelo do helicóptero, agora esse helicóptero não pousa mais aonde ele pousava, o avião não Tem pode que mudar fazer. toda a estrutura de Você tem que atendimento mudar local, né? tudo, aquele carro, a troca de carro de quanto em quanto tempo, então quantas pessoas vão acompanhar, então hoje ele vai para um evento assim, amanhã ele vai para um outro tipo de evento onde ele vai ser o palestrante, então ele vai estar mais em evidência ou não, ele aqui vai nesse evento, ele vai só entrar e vai querer conhecer o evento e tem que ser discreto, então você tem que ter uma estrutura que seja, responda aos riscos, mas que seja completamente discreta, quase que inexistente, né? Então, você tem que entender também com o protegido as necessidades, as demandas, o que está acontecendo e formatar, fazer um sistema de segurança para cada momento. Para cada momento. Às vezes, no mesmo dia, você vai ter 2, 3 Mudou estruturas várias de vezes, pode mudar. segurança atendendo uma mesma pessoa. E principalmente quando ele muda de trajeto repentinamente, no meio do caminho tem uma ligação do celular. Vamos para outro lugar. Eu Eu tive, imagino que a segurança Vamos para o aeroporto que eu vou lá para Meu Deus. Cuiabá agora. eu tive uma história interessante, posso dizer que não tem problema, não é tão sigiloso, porque já aconteceu, foi com o Abílio mesmo, ele me ligou e falou, olha, eles estavam voltando da Europa e ia fazer um pouso na África do Sul para abastecimento. Então pousa, a aeronave fica lá 1 hora e meia, ninguém nem desce da aeronave, 1 hora e meia, abastece e vem para o Brasil. Isso estava assim, tranquilo, já Redondo. estava com a equipe já preparada para receber no Brasil, carro, tal, aquele padrãozão, tal. Eu falei, tá tranquilo, não tem nada. Inclusive nesse dia eu falei, puxa, eu vou sair com a minha esposa, fui tomar um vinhozinho, que eu gosto de tomar um É, vinho e tal. Tava relaxado, tava tranquilo, tava tudo pronto. E aí ele me ligou e falou: Olha, você tá sabendo que a gente vai pousar aqui na cidade do Cabo, né? Daqui a 2 horas. Eu falei, não, sei sim, tô sabendo. Mas por que, Abílio? Então a gente decidiu que a gente vai ficar 2 dias passeando, conhecendo os pontos em 2 horas. Então, em 2 horas a gente teve que montar uma estrutura não só de segurança, mas de logística, Pois é. uma van pra ir lá, com né? motorista lá na África, lá na cidade do Cabo. Não é aqui, né? Vamos ali na esquina ali Aqui que no é bairro, rapidinho, né? eu pego um trânsito. Cabo. Então eu tive que conectar pessoas Aí conhecidas, montar põe o uma network em estrutura. ação, né? Botei motorista, botei reservamos hotéis para a família que ia ficar lá. Então, toda essa estrutura, assim, coisa de 2 horas, fazer acontecer para ele ficar 2 dias lá, passeou um pouquinho, visitou alguns pontos turísticos e tal, e depois tornou para o Brasil. E aí Assim, vem a confiança que o Rafael falou. Tecnicamente você cumpriu. E a confiança que você vai cumprir, que você vai exatamente. fazer acontecer, né? Eu acho que quando ele ligava, ele já tinha essa certeza. Eu não tinha essa certeza, mas ele já tinha essa certeza. A confiança é o network, né? Para você ter esse tipo de Claro. acesso a esse tipo de pessoas, né? Você acha que a sua passagem dentro da ISIS como presidente, a instituição te ajudou a ter essa construção no seu network e como você enxerga isso dentro do seu crescimento Foi profissional? fundamental. Foi fundamental. Esse episódio, aproveitando que pegar o gancho, eu liguei. Na época eu estava como presidente da ASIS em São Paulo, Uhum. eu liguei para o presidente da ASIS na Cidade do Cabo. Na hora. Cara, Preciso de Foi o ajuda. primeiro contato. Falei, preciso de ajuda. Quem atendeu, o motorista e o vigilante, o agente de segurança, que atendeu a família lá na Cidade do Cabo, trabalhava na empresa do presidente da ASIS da de Cidade lá. do Cabo.
Quer dizer, o Ele network. falou, não, eu vou botar o meu pessoal para te atender. Ele falou, eu tenho os meninos aqui, depois a gente vê como a gente faz para pagar, para acertar, para não sei o que lá. Vou colocar. Ligou para a empresa da Wander e em 2 horas estava a equipe lá. Então, assim, tô dando um exemplo, usando o meu exemplo anterior aqui, mas é isso, ele te Mas conecta. esse é o pacote que você tinha que ter, né? Esse é o pacote, de essa é a jogo, né? Esse é o diferença. jogo. Exatamente. Então, assim, a Aces, nesse caso em particular, foi fantástica. Então, assim, a Aces, ela te conecta a profissionais de segurança do mundo inteiro. Quem pensa em expandir ou o conhecimento para trazer boas práticas para o Brasil, ou que opere em outros países, eu diria que é fundamental. É fundamental você ter essa conexão. Então, assim, eu opero hoje também em outros países, uso muito o relacionamento que eu construí dentro da ACE. É impossível você conhecer gente no mundo inteiro, mas Sim. você tem ali. Pelo menos os canais. Na ACE você tem o aplicativo, o portal da ACE, você vai pesquisando quem é a pessoa que cuida na Cidade do Cabo. Ah, essa pessoa, vou ligar para ele. Vou falar com ele, né? Tinha muita operação na Argentina, também o presidente da ASIS do capítulo de Buenos Aires virou um amigo. Quando ele está no Brasil, a gente sai junto para jantar, virou um amigo. Então ele, quando precisa qualquer coisa em São Paulo, ele liga para mim, eu, quando preciso em Buenos Aires, ligo para ele. Então você vai criando essas conexões. Além, obviamente, de todo o restante que a ASIS traz. Eu sou um defensor aqui da ASIS, fui presidente durante 2 gestões, né? Peguei a época da pandemia, que foi uma época super desafiadora para o mercado de segurança e para a ASIS. Os profissionais de segurança estavam carentes, acho que como todo mundo, né? Carentes de agora o que vamos fazer. O que a gente faz? O que a gente faz. Então, a gente também... A ASIS teve um papel fundamental no mercado de segurança. Eu lembro até, brincando aqui, o nosso amigo Neves falou para mim, Vini, enquanto as outras associações de segurança não sabiam o que fazer, a gente fez a primeira live com um médico, que na época era o médico da Heineken, ele estava trabalhando lá, e mais 2 especialistas em saúde, para conectar o pessoal e dar informações para os profissionais de segurança. A grande demanda era saber o que fazer, saber o que fazer, quais são os protocolos, o que vocês indicam, o que né, tem informação. Então a ASIS conecta, a ASIS dá informação, tem protocolos que são testados no mundo inteiro, protocolos de segurança que estão disponíveis aos profissionais de segurança dentro do portal da ASIS. O networking local, né, tem amigos em São Paulo, no Rio e no Brasil, que a gente se conheceu através da ASIS, dos eventos da ASIS e tal, e viraram grandes amigos. Então, de certa forma, como se fosse, vamos falar, uma irmandade que você pode contar com esses profissionais, porque você sabe que segue esse tipo de protocolos, esse tipo de padrões e que é padronizado no mundo inteiro, né? Saber que você pode contar com isso, eu acho que conecta junto com o preparo, conecta junto com aquela questão da confiança, né? E essa era uma carência da área de segurança, porque a área de segurança ela tinha muito achismo, né? Então aquela coisa assim, eu até brinco que técnico de segurança e técnico de futebol todo mundo é. Todo mundo é. E ninguém quer. Todo mundo entende um pouquinho. Entende um pouquinho. Coloca 2 câmeras aqui, aumenta o muro, coloca um vigilante, tá resolvido. Né? Você fala, não, peraí, mas qual o método, qual a metodologia, qual a análise de risco, qual a probabilidade, qual é a câmera, qual a lente que você vai usar, o muro é de quanto, e se acontecer um blackout, e se acontecer uma invasão de que região que você está. Então, assim, mas aí é o que diferencia, né? Os bons profissionais do mercado de pessoas que vão no achismo. Não, acho que coloca assim, está resolvido. Os bons profissionais têm método, têm metodologia. As associações de segurança, a ASIS também tem, a BSEG também tem normas, regulamentação, diretrizes de segurança que são muito importantes para o mercado de segurança. Para a gente sair desse negócio que o cara da segurança é o cara que cuida lá dos guardas, né? Dos guardas, ele dá um jeito ali, chama ele que ele... Inclusive ele tem uns conhecidos aí na polícia, se precisar qualquer coisa. Ele tem uns amigos ali na delegacia. Não, resolve tudo, né? Então, amigo, assim, é amigo. É sair desse lugar que é um Isso aí é lenda, tudo
tudo, É né? uma lenda, né, Exatamente. urbana, né, que Mas virou, existe, né? Zé, por quanto tempo a gente viveu isso daí, Pois é. né? Ainda vive, né? Ainda vive em É. alguns lugares, né? A gente viveu e ainda, infelizmente, vive em alguns lugares. Mas o mercado mudou muito. E agora, com o novo Estatuto da Segurança, a tendência é profissionalizar ainda mais. Sim. Acho que vai chegar num nível bem interessante agora, né? Você tem mais de 26 anos? É isso? Já tem? Na área Na de área de segurança, segurança 30 ou anos de idade? de. Não tá Não, na de perna. idade, pelo amor de Deus, o cara com a tinta nele. Olha a tinta que ele usa. Eu vou Gabriel, ficar vermelho aqui. Gabriel, faz um close nesse cabelinho para você entender. São 30 anos de experiência, 26 anos na área. 26 corporativo, 26 mais anos. agora 2 anos no Chomer. Estou indo Então, para 28 anos 28 anos. na área de segurança. É uma transição da parte de ser você era um funcionário, um executivo de uma empresa, cuidava da área de segurança, e você passou agora para a Chomer, o seu negócio. Primeiramente, as diferenças às quais você passou com essa mudança, porque uma coisa é realmente ser um funcionário, isso não tira a capacidade, a competência, você era um intraempreendedor, porque você cuidava como se fosse a própria pessoa cuidando da família dela, e você cuidava da família de terceiros com um brilhantismo e com aquela acurácia toda. Como é que é essa transição para o seu negócio agora e o que você está fazendo para que essa adaptação, se é que ela existe, ou se já foi fácil, acontecendo na tua empresa hoje, na Chomer? Eu acho, vou começar de trás para frente, eu acho que eu ainda estou me adaptando. Sério? Eu ainda estou me adaptando, acho que não existe uma virada de chave. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? Então, hoje, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, na nossa conversa antes de começar as gravações, eu já aprendi, né? Então, acho que ter a simplicidade de entender isso, olhar para isso, eu estou me adaptando a virar um consultor de segurança, né? Como eu falei, claro, 26 anos corporativos, eu aprendi muito, eu Uma tenho uma bagagem. carga grande, uma bagagem grande técnica, de relacionamento, de mercado, de benchmark, o que se faz em cada. Mas assim, ser empreendedor é difícil, não é fácil, né? Ser consultor é difícil. Eu acho que é até o mais difícil de tudo. Às vezes eu olhava, né, do outro lado da mesa, pô, lá vem aquele consultor lá, me ensinar aquilo que eu já sei, ou qualquer outra coisa, apontar o dedo para os meus erros, ou qualquer. Mostrar de novo, né? E Mostrar hoje é de você novo, fazendo, né? né? E hoje eu tô nessa posição, fazendo e tomando cuidado para né, para não fazer isso, ou para tentar agregar um pouco mais de valor dentro dessa consultoria. Tive modelos de consultoria que trabalharam para mim ao longo dessa jornada que eu olhava e olho hoje e falo, poxa, isso é legal, eu quero e eu vou fazer isso dentro da minha consultoria. E tive modelos de falar, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero de Esse jeito aprendizado que é nenhum. bacana, né? Claro, claro. Então, você poder olhar isso, acho que esse tempo que eu tive do outro lado da mesa me ajudou a experimentar esses modelos. Trabalhei com muita consultoria, contratei muita consultoria, né? Então, hoje eu consigo entender um Teve dos dois pouco lados, né? exatamente quem está do outro lado da mesa, o que que ele quer, o que Essa é a ele espera vantagem de quem ouvir. operou, para na hora dele ser lá o tomador de um serviço, por exemplo, como consultor, você saber exatamente aquilo que você precisa e aquilo que é só espuma, né, na área É de isso, é segurança, né? isso. E o mercado é carente, viu, Zé? Tem muito espaço, tem muito espaço. Existem alguns vazios dentro da área de segurança que eles precisam ser preenchidos com a consultoria. Não tem jeito. Se você entende o ecossistema da área de segurança no Brasil, você vê, por exemplo, eu estava agora usando esse exemplo numa outra conversa antes de chegar aqui. Você tem
por um lado, por exemplo, uma grande família milionária que tem uma operação muito complexa e precisa de um plano de segurança, você precisa de uma operação de segurança diferenciada. Eu te pergunto, adianta ele ligar para uma empresa de segurança e falar, olha, eu preciso disso? Você acha que as empresas de segurança, pelo que vocês conhecem, no Brasil, têm capacidade de operar? Não. Para esse tamanho de negócio, com certeza não. Não tem. Então, o que ele vai precisar? De uma figura que ou ele vai criar ali dentro da estrutura dele um gestor de segurança, vai falar, olha, o que eu preciso, esse gestor de segurança vai entender, vai contratar a Vai empresa de traduzir para um segurança. plano, né? Exatamente, empresa de segurança, que vende carro blindado, a empresa que vai construir um muro, que vai colocar câmera, empresa de tecnologia, empresa de comunicação. Então, ele vai fazer essa tradução. Se não existe essa figura de um profissional dentro da estrutura da empresa desse empresário que faça isso, ele necessariamente precisa de um consultor de segurança. Esse profissional atuaria mais ou menos como se fosse um maestro, trazendo diversas áreas, orquestrando todo aquele movimento para atender uma necessidade que é Entender as necessidades, porque nem sempre Entender elas são que claras. Às vezes Nem o sempre elas são próprio claras. protegido não sabe, né? Já aconteceu para mim de protegido de virar para mim e falar assim, estou me sentindo inseguro aqui. Uhum. Ele não sabe o que está faltando, ele não sabe por que ele está se sentindo Essa é uma inseguro. pergunta. Em que momento que a empresa ou uma família, em dado momento, ele deve procurar, ou em que momento eles costumam procurar um tipo de trabalho que a Schomer faz? Não tem não tem um momento certo. Eu acho que quanto antes melhor. Não é Né? pelo tamanho, Eu pelo recebo. faturamento, Não. pelo momento da família? Momento, exposição, Tá. susto. Então a família já Passou por um tive perrengue uma danado. família semana passada, entraram na casa deles, amarraram, botaram aquele assalto a condomínio, amarraram as pessoas dentro do. Então ela tem um trauma. Então, assim, eu volto essa pergunta para você. Quanto custa uma vida? Não tem preço, né? Difícil de responder, Quanto né? custa a vida de um De um filho? filho nosso. Meu Deus do céu. Não tem Tem- preço. Não tem preço. Então, assim, quanto ele precisa ter de faturamento para ter uma estrutura de segurança pessoal? Não, eu acho que quanto ele precisa ter de preocupação. Sim. E de repente, Porque talvez aí- ele vai aplicar alguma Porque coisa faz uma adequação, inclusive, pelo tamanho, né, da possibilidade É isso. dele. Eu acho péssimo quando eu entro depois de um trauma. Eu não gosto. Uhum. Tá? Eu não gosto. Eu entro, eu faço, eu vou atender, normal, acho que é o papel do consultor, até tranquilizar a família, mas assim, as decisões, elas não são racionais, elas são emocionais. Então, a pessoa acabou de passar um trauma, ela viu os filhos amarrados, às vezes viu uma mulher apanhando, o cara apanhando do bandido, alguma coisa assim. Ele tá com um trauma, assim, o que eu falar para ele? Olha, eu sugiro que faz. Faz. Uhum. Faz Caramba, né? imediatamente. É uma coisa Né? forte, né? Eu não acho legal, eu não gosto, eu não procuro esse tipo de coisa. Quando chega, eu atendo, tento atender da melhor forma possível e tento, inclusive, ter esse tipo de conversa com meus clientes. Falo, olha, vamos dividir o que realmente precisa ser feito Uhum. do que a gente está fazendo, querendo fazer por medo. Né? Vamos tentar deixar o medo de fora, vamos fazer realmente poder um ter um projeto plano de correto, segurança né? para ter um plano correto, para não ficar aqui te vendendo coisas que você não precisa, não quero isso, né? Então, eu quero te vender realmente uma solução de segurança que você precisa, adequada para a tua necessidade, né? Então, Você precisa blindar exatamente para aquele evento não se repetir, né? não se Você repetir de precisa, forma você alguma. precisa fazer alguma coisa para aquilo não se repetir, e além daquilo, os outros Claro. momentos pelo qual eles não passaram, mas que eles vão precisar ter uma atenção Agora, também. infelizmente, até uma questão de cultura do Brasil. O brasileiro, ele não tem uma cultura de risco, né? Uhum. Então, você chega para o brasileiro e fala assim, olha, isso daqui é um risco, ele fala, tá bom. Não dá importância. Só Dá põe o importância. cadeado depois que Ele vai entraram, né? acreditar o dia que esse risco acontecer. Né? Eu até brinco, faço uma analogia. Você vê na periferia os meninos andando de moto, sem capacete, empinando e tal, não sei o que lá. Você fala, o dia que ele tomar um tombo, cair, bater a cabeça, Ele vai usar. ele vai começar a usar capacete. Aí não vai precisar mais continuar na cabeça. Então, assim, a gente não tem essa cultura de risco, né? Você vai, por exemplo, você vai para os ingleses, o inglês, se você virar e falar, olha, isso daqui é um risco, no mesmo dia ele vai falar, poxa, então
eu vou mudar o meu Elimina comportamento, isso elimina isso, eu não quero correr esse risco. Tá doido. Então é um entendimento sobre risco Percepção. completamente diferente. Infelizmente, tenho clientes que eu atendo ou comecei a atender depois de um evento como esse. Não gosto, mas acho que faz parte do negócio. Eu prefiro aqueles que me chamam e falam: olha, estou preocupado. Tem algum motivo a sua preocupação? Não tem nenhum motivo específico, mas eu estou acompanhando as notícias, estou Tô vendo o que está vendo tal acontecendo. tipo de Um amigo ocorrência. meu foi alvo, um condomínio perto do meu foi alvo, uma empresa perto da minha empresa entraram lá e tal. Aí é legal, é bacana, ele está sendo proativo. A chance de dar certo esse sistema de segurança é muito grande, porque ele está aberto, A receber. não através de um trauma, né? Mas ele está aberto a receber e falar: isso é importante, eu quero para mim. Então, quando ele tem esse canal, é muito mais fácil de você construir um sistema e ele acreditar e fazer parte. Fazer valer porque acontecer, né? quem é a parte, não adianta você fazer um sistema de segurança pessoal para quem não quer, Não quer usar. Não, né? sem dúvida. Todo sentido. Bom, chegamos ao final. Uau, já, Zé? Chegamos. Muito rápido. O Beni contando história, a gente ficaria aos 26 anos que ele passou no mercado, mais 28 anos falando aqui. Quando a gente chega no final, a gente pede para o nosso convidado mandar um insight, uma ideia, um conselho, uma sugestão, dar uma bronca. A câmera é tua, você faz o que você quiser. Só para encerrar aí a tua parte, depois eu passo a bola para o Rafael. Olha, eu vou dar uma puxada de orelha, tá bom, Zé? Vou Boa. aproveitar aqui a puxada de orelha sobre a ilegalidade no mercado de segurança, tá? Nós temos ainda muitas pessoas que atuam ilegalmente no mercado de segurança. Então é importante a gente dar o exemplo, né? Então o mercado de segurança é um mercado regulado, autorizado pela Polícia Federal, escolas de formação, empresas de segurança, essa coisa de vou lá dar um jeitinho, contrata aí uns caras aí da academia, põe aí para fazer a segurança da festa, do evento e tal. Então esse é um puxão de orelha generalizado, geral para o mercado. Procurem empresas de segurança, procurem profissionais gabaritados da área de segurança, instituições sérias de segurança. Tem exemplos na mídia, no YouTube, se você pesquisar, de seguranças agredindo as pessoas que não estão preparados, não sabem reagir ou agir da forma correta. Então, acho que é um puxão de orelha. Eu acredito muito no mercado de segurança, e o meu puxão de orelha vai para ilegalidade dentro do mercado de segurança. Eu repudio Sensacional. a ilegalidade e acredito que empresas sérias, pessoas sérias, fazem um trabalho sério dentro da lei, dentro da legislação, dentro da regulamentação. É possível ser feito, é possível fazer, dá trabalho, Não tem nem dúvida. dá trabalho, mas existe Mas um caminho. separa os amadores dos profissionais. Exatamente, boa. Tá certo? E na reta final agora tem prova. Prova. E a prova é Opa. qual que é o slogan da Maxtel. Então é Maxtel, mais que acesso. Tecnologia que conecta. Muito bem, Maravilha. Gabriel. Esse não precisou de cola. Ou ele olhou aqui. deixa eu Ele ver. olhou, tem uma colinha Tem uma aqui. colinha ali, viu? E esse foi o Maxtel Conecta. Compartilhe esse Aqui, ó. episódio Na na câmera central com a principal. gente aqui. Obrigado pela audiência e vamos para o próximo episódio. É isso aí, Gabriel. Fechou? Vinheta e bora pro próximo.